A vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Tens a morte vencida no Calvário, tens a vida e ressurreição. Triunfante ascendestes às alturas, mas no altar retornas a nós. Vem reinar, Senhor, dou-te acesso ao meu coração, corpo, sangue, amor, adentram em mim para eu ser um trono glorioso, onde te assentas imolado, és o Cordeiro consagrado. Dá-me a comer, dá-me a beber. Como é bom na madrugada, depois de tanta agitação. Você estava comigo agora de pouco no programa sertanejo, terminou às 11 da noite. Ufa, foi uma festa, né? E pulamos de um lado, pulamos de outro, aquela plateia linda, as músicas sertanejas. Foi tudo tão gostoso, tão bonito. Mas agora chegou o momento de respirar, reencontrar a paz. E eu sei que a palavra de Deus, ela é sempre fonte inesgotável de inspiração. Por isso, eu convido você a pedir: Senhor, fala ao meu coração. Eu preciso da tua força, Senhor. Eu preciso que o Senhor me coloque em pé novamente, Senhor. Eu preciso da tua mão estendida. Me dá forças. Me dá coragem. Me dá coragem. Amém. És o Cordeiro consagrado. Dá-me a comer, dá-me a beber. Vinde assentar em meu coração. Dá-me a comer, dá-me a beber da alma de ti. Necessito de vida, de alimento. Não encontro forma melhor do que a exemplo de Maria. Dizer sim a ti. Esse quadro chamado Estudo Bíblico é sempre uma oportunidade que eu tenho de conhecer mais a Palavra de Deus. Porque esse quadro no meu programa me faz ter também constantemente um contato com a Palavra. Do livro Antigo Testamento, livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Quando a gente fala de escolhas, né? Algumas escolhas nutrem a nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela dá a direção. A palavra de Deus é o alimento. É o alimento que consola, que orienta, que fortalece, que nos convida à responsabilidade. E o texto de hoje, no livro do Deuteronômio, Antigo Testamento, acontece num momento decisivo.
Imagina que o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. Gente, eles esperaram 40 anos por aquele momento. Eles estão olhando a terra prometida. Depois de 40 anos no deserto, é chegada a hora de entrar na terra prometida, onde correria leite e mel. Moisés está idoso. Ele sabe que a sua missão termina ali, porque agora é momento de passar o bastão para um outro personagem bíblico chamado Josué. Moisés sabe que não vai cruzar essa linha com o povo, mas antes de partir ele faz um apelo. É como se eu visse essa cena acontecendo agora. Moisés, eu imagino Moisés com aquela barba, já bem envelhecido, quem sabe magrinho, arcado, queimado pelo sol. E ele diz: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Gente, está aqui no texto, tá? Não estou inventando nada não, hein? Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, mas escolham a vida. Sabe aquele pai que diz assim: você tem possibilidade de fazer o que você quiser da sua vida, meu filho, mas escolha ser honesto, escolha ser justo. Gente, isso que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, não é uma ameaça, mas é um convite cheio de amor. Moisés não tem, nessa altura do campeonato, já não tem mais nada a justificar para ninguém. Ele não tem mais nada a querer defender. Ele já terminou a sua missão. Mas ele termina a sua missão dizendo assim: olha, existe um negócio chamado liberdade. E essa liberdade pode levar a gente por um caminho de vida, ou pode levar a gente por um caminho de morte. E depois, não adianta ficar reclamando dos frutos, porque a gente vai plantando ao longo da vida, e depois a gente vai colhendo ao longo da vida. E Deus dá liberdade a mim, Deus dá liberdade a você, mas Deus também aponta o caminho. E eu fico imaginando Moisés como já enfraquecido, envelhecido, voz frágil, mas dizendo para eles: meus filhos, escolham a vida. Escolher a vida, gente, é escolher aquilo que constrói, aquilo que edifica, aquilo que honra. É fazer escolhas que nutrem não só o corpo, mas nutrem a nossa fé, o nosso amor, os nossos relacionamentos. Escolher entre a vida e a morte. E sabe que não é uma coisa assim para se fazer uma vez na vida. Eu estou falando de algo que a gente vai ter que escolher a cada dia. Você se encontra com uma pessoa, dependendo daquilo que você falar, você é sinal de vida ou de morte. Dependendo da palavra e da força dessa palavra, você pode ajudar essa pessoa a se levantar, ou você pode acabar com aquilo que restava de possibilidade de vida para essa pessoa. Eu não estou sendo trágico nisso que estou falando, não. Pode perceber como algumas palavras que foram ditas para nós, e foram palavras infelizes, o quanto isso mexeu com a gente, o quanto isso estragou a vida da gente, a tal ponto que até hoje tem gente que faz terapia para tentar consertar um pouco alguns estragos que foram feitos ao longo da vida. Livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, está dizendo para mim e para você uma coisa fantástica: a escolha é sua, mas a vida está em jogo. Toda escolha é semente, toda semente gera fruto. É Deus apontando o caminho, sabe, usando de Moisés para isso. Tem que decidir em fazer aquilo que é justo, certo, ou aquilo que é temerário, aquilo que não é bom. Está nas suas mãos, meu filho. Ser um ponto de união na sua família, ou ser um agente desagregador, está nas suas mãos fazer a escolha. Ser uma pessoa de Deus, ou ser uma pessoa do mal,
Está nas suas mãos a escolha e a cada manhã. Você pode prejudicar as pessoas do seu trabalho, por exemplo, está nas suas mãos, pode fazer. Ou você pode fazer com que essas pessoas se sintam mais valorizadas, mais amadas. Você pode responder à agressão com agressão, ou responder à agressão com compreensão, amor, bondade. Ah, mas isso é muito difícil. É caminho de cruz, meu filho. Se você pegou a cruz, essa cruz, é claro que vai pesar. É sofrida. Mas Jesus continua dizendo, vem me seguir, meu filho. O meu caminho é o da porta estreita, sim. Mas vai ter um dia que você vai entender o quanto valeu a pena estar ao meu lado e fazer essas escolhas. Pensa nisso, vai. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmão. É difícil a caminhada e por isso ele lhe estende a mão. Vem me seguir. De vida foi essencial no momento mais importante da minha vida. Eu nunca pedi a Deus para curar o meu pai da doença do Alzheimer. Eu pedi a Deus que fosse feita a vontade dele. Meu nome é Ivanete, eu moro em Guarulhos, São Paulo, capital. Moro com meu filho de 9 anos e meu esposo. O meu testemunho, na verdade, não é só o meu testemunho. O meu testemunho envolve também o testemunho de vida do meu pai. Meu pai, em 2020, ele descobriu o Alzheimer, né? Então a gente acompanhou ele, a gente fez tudo que a gente pôde fazer por ele nesse período, né? Ele era uma pessoa muito forte, né? Sempre foi o nosso porto seguro. Foi um sofrimento para nós também, porque nós sabíamos o que ia acontecer. Meu pai gostava muito de Luiz Gonzaga, né? E eu cantei algumas músicas, a gente cantou, a gente sorriu, né? Que eu chegava lá, eu rezava o terço, eu lia a palavra, né? E cantava para ele, né? E as músicas que ele gostava também. E aí foi o último dia que eu vi meu pai vivo. Teve a dor, né? Ou as lágrimas das dores, claro, o pranto, mas não houve o desespero. Aí aconteceu de quebrar o pé. Aí eu quebrei meu pé. Aí eu quebrei o pé e fiquei 40 dias na cama. Então eu falei, não era para trabalhar ainda. Aí eu fiquei 40 dias assim, então eu não podia sair muito, né? Acabava dependendo muito do meu marido, tendo que trabalhar. E eu tinha que ficar de repouso. Aí pesou ainda mais, porque aí eu tinha que ficar parada. Eu não podia sair, não podia levar o menino para passear, não podia caminhar, correr, não podia fazer nada. Mas tudo isso eu queria fazer para fugir um pouco, para não vivenciar tão intensamente. E acabei que nesse período de repouso, tendo que vivenciar esse luto. Eu fiquei com o início que eu senti mesmo um pouco de depressão, fiquei deprimida e eu só chorava. Com o programa do Dalcides, eu aprendi, né, a viver da forma certa, né? Eu vivi da forma certa, né? Rezando, orando, entregando para Deus, chorando, né, sentindo dor, né? Mas o Senhor com o seu bálsamo, né, anestesiando essa dor. Hoje eu estou bem. A gente perdeu o porto que era seguro, mas o barco está em alto mar. O barco está em alto mar e é o amor de Deus, né? Esse mar é a misericórdia de Deus. Então a gente segue lutando, cuidando da minha mãe, né? Que ela ainda... o luto dela é diferente. E eu estou bem, estou trabalhando, eu retomei a minha vida. Me lembro do meu pai, eu vejo as fotos dele, isso me faz bem, eu vejo as filmagens, né, dele, isso me faz bem. Tudo passa, só Deus que não passa na nossa vida. E o vento
forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Oi, Ivanete. Nossa, eu tô pensando aqui, né? Que coração lindo, meu Deus. Como você é abençoada, filha. Como sua família é abençoada. Eu só quero dizer para você, você não está sozinha mesmo. Você sabe que pode contar comigo. Sempre. E eu vou estar aqui nas madrugadas, eu vou estar aqui durante o dia. Eu vou ser sua companhia. E nós vamos fazer agora uma homenagem ao paizinho, mãezinha, que intercedem por nós, clamam a Deus por nós, né? Um já lá nos céus, outro aqui nesse mundo. Com todo o amor do meu coração, essa música eu quero dedicar a você e a mãezinha. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. É isso, Ivanete. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Eita, tava ouvindo a Ivanete e me deu uma saudade do meu paizinho. O paizinho tá lá no céu também, mas mãezinha continua aqui. De vez em quando essa saudade fica grande, sabe? Mas tem uma música que me ajudou muito, muito na vida a entender a saudade. E a música diz assim, mais uma de Nelsinho Corrêa. Só se tem saudade do que é bom. Se eu chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Quem não amou, quem não chorou, quem se esqueceu que é um ser humano.
posso lidar com sabedoria e paciência com os meus irmãos da igreja que têm dificuldade em aceitar as diferenças no jeito de ser e sentir das pessoas? Peço orientação divina para agir com amor e compreensão, mas ainda fico em dúvida sobre como promover a harmonia e a empatia nessas relações. O que devo fazer? Rafael, é claro que é difícil a gente lidar com quem rejeita as diferenças. É como tentar cultivar flores num solo sem água, num solo seco. Você pode ter toda a boa vontade do mundo, mas é preciso água no tempo certo. Não é sobre vencer um debate, filho. Rafael, é sobre cultivar relações. Às vezes, nos nossos relacionamentos, né, a paciência vai ser a nossa única arma. Você sabe que um gesto seu de empatia pode desmontar o muro do preconceito, sem você precisar dizer nenhuma palavra. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu trabalhei no passado, mas isso faz 30 anos, tá? Com um irmão na minha congregação religiosa, muito difícil. Um temperamento terrível. Olha, todos nós somos pessoas difíceis, mas aquele meu irmão era um pouquinho mais difícil. E eu me lembro que teve um dia que caiu uma ficha, assim, é como se eu tivesse entendido. Ele, numa das explosões comigo, né, falou assim: ô Dalcides, e você só tem que conviver 4 horas por dia comigo. Eu tenho que conviver comigo 24 horas. Eu me lembro como se fosse hoje. Caiu a minha ficha, eu disse para mim mesmo: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Ele fica agredindo todo mundo, mas já imaginou o inferno que está dentro dele? O mal-estar que está dentro dele? E é interessante porque a partir daí, eu comecei a olhar para ele e para as atitudes dele com um pouquinho mais de compaixão. Eu não aprovava o jeito grosseiro dele ser. Eu não passava a mão na cabeça, nem trazia assim pertinho do ombro, não. Eu também era duro com ele em dizer as coisas. Mas eu passei a ter um pouco mais de misericórdia. Nos nossos relacionamentos, a gente muitas vezes, a partir dos critérios que a gente tem, a gente fica achando que o outro também pensa dessa forma, tem a formação, quem sabe, que você teve, as oportunidades que você teve, e não é assim. Tem gente que traz tanta mágoa, ressentimento, tanta coisa ruim de um passado. Tem gente que já passou tanto momento de tribulação onde alguém se aproveitou da fragilidade desse alguém, que mesmo que você chegue próximo dessa pessoa, tentando ajudar, pode ser que essa pessoa interprete como: qual é o interesse que essa pessoa tem? O que essa pessoa vai aprontar? O que ela está querendo com esse jeito? E você, na maior das boas intenções, só que a outra pessoa nem está preparada emocionalmente para receber o seu afeto, o seu carinho, sua preocupação. Já entende tudo da forma errada. Mas a questão não é com você. E muitas vezes a gente traz tudo para aquilo que é pessoal, né? Como se a gente fosse o centro do mundo. Por isso que eu falei agora, né, do meu paizinho que já está lá nos céus. Era comum ele me falar assim: calma, meu filho, tudo passa. E acho que meu paizinho nem conhecia Santa Teresa d'Ávila,
que costumava dizer isso, né? Tudo passa, só Deus permanece. Talvez meu pai, pela própria sabedoria da vida, sem conhecer Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, dizia a mesma coisa: meu filho, calma, tudo passa. Sabe, gente, eu estou falando para o Felipe, mas ao mesmo tempo estou falando para você que está em casa. Talvez você queira as coisas muito a ferro e fogo. Tem gente que não vai compreender você, por mais boa intenção. Tem gente que vai criticar você e você sabe que é injusto essa crítica que ela está fazendo. Tem gente que vai desprezar você. Tem gente que vai fazer de tudo para que a sua vida fique mais complicada. Mas eu quero rezar um pouco por você, se por acaso você se identificou com algumas dessas minhas palavras. Talvez a vida esteja tão pesada para você, assim como está para o Felipe. Felipe, tudo passa, filho. Mais leveza nessa vida. E olhar de misericórdia, porque toda pessoa que precisa agredir muito verbalmente, com jeito de ser, os outros, é porque dentro de si está muito mal resolvida. Eu creio, Senhor, e por isso eu peço a Tua proteção. Me blinda, de tal forma que eu não seja apenas um reator diante das provocações da vida das pessoas, mas que eu tenha a paz interior para fazer o discernimento. Quando é a hora de ser mais duro, quando é a hora de ser mais dócil, quando é a hora de falar, quando é a hora de calar, porque a Tua palavra, Senhor, diz: há um tempo para cada coisa. Me ajuda a entender qual é o tempo, Senhor, e o que deve ser dito, falado, silenciado. Amém. Por quem não te ama, te adorar. Por quem não te adora, esperar. Por quem não espera em ti, pelos que não creem, eu que estou aqui. Te amar, por quem não te ama, te adorar, por quem não te adora, esperar, por quem... Quase 00:30, hein? Estou olhando aqui, 27, 28 minutos. E aí você fala: Dalcides, você estava todo pulante no programa anterior. É verdade. O programa anterior era música sertaneja, inclusive, hein? Eu gostaria tanto que você estivesse comigo, se você perdeu o programa nessa terça-feira. Ele sempre é ao vivo, né? Das 8h30 às 11 da noite. Mas se você perdeu o programa de hoje, por exemplo, você pode acompanhar nesse domingo, 2h30 da tarde. Vou ficar tão feliz se você estiver comigo. Tão feliz. Vamos nos colocar em oração agora? A Francisca Lemos disse assim: Dalcides, só tenho muita gratidão a Deus. Eu passei por uma cirurgia, fiquei 12 dias na UTI, mas graças ao bom Deus, eu estou em casa, eu creio, confio, espero. Amém. Deus te abençoe, Dalcides. Francisca, você já está nas nossas orações. Mãe da Divina Providência, providenciai. Você reza comigo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Eu peço oração para o meu irmão, para ele parar de beber. A cura da depressão. Eu peço para o meu esposo Wilson, está com câncer, Dalcides. Maria das Dores, tem um Brasil hoje rezando nas suas intenções. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Célia está dizendo: minha intenção
é pela minha cura total desse câncer, que não fique nenhuma raiz. Deus provê, eu creio nisso. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Célia, pode contar comigo, tá? A Marlene, para o meu filho Cícero, ele está com um problema de saúde, Dalcides, convulsão. Ele está sofrendo muito. Então nós vamos rezar pelo Cícero. Nós vamos rezar, Marlene, por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos. E eu estou olhando aqui, quantas são as pessoas que entraram em contato, pedindo para que a gente rezasse, né? Eu estou vendo que a Sueli também mandou. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Sueli passou por uma fase difícil, perdeu a visão. Agora, graças a Deus, estou enxergando, Dalcides. Eu moro em um asilo, então vou fazer todo o possível para continuar ajudando. Que Deus dê muita graça e bênção a você. Sueli, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Não se preocupe. Há um tempo para cada coisa. Viva o seu tempo, Sueli. E conte comigo aqui todos os dias. Estou colocando essas intenções, esses pedidos aos pés da Sagrada Família, sabe? Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. A Vanusa me escreveu. E a Vanusa me disse assim: necessito da misericórdia do Senhor. Que o Senhor conceda uma resposta favorável do meu INSS para minha aposentadoria. Proteção diante da cirurgia que terei que realizar. Com todo carinho, eu peço, Senhor, vem em socorro. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Maria Catarina, você não está sozinha. Dalcides, hoje eu vou rezar para agradecer a remissão do câncer da minha nora, Letícia. Só gratidão. Gratidão a Deus, Dalcides. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Tem uma música bonita, né? Diz assim: aleluia, aleluia. Estou ouvindo, né, agora aí. Olha que coisa mais linda. Tuca, essa música é para você, filha. O agradecimento pela bênção de meus exames trazerem como resultado a remissão do tumor. Radioterapia finalizada, Dalcides. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão a Nossa Senhora. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vinde, Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de Deus, mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu. Meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia,
Santa Mônica é conhecida como a mãe que nunca desistiu do filho. Durante anos, ela enfrentou lágrimas, dores e decepções, mas permaneceu firme na fé, rezando mesmo diante das dificuldades do matrimônio e dos desafios com seu filho. A paciência de Mônica gerou frutos abundantes. Seu filho, Santo Agostinho, antes distante da fé, se converteu e tornou-se um dos maiores santos e doutores da Igreja. A história de Santa Mônica nos mostra que a espera em Deus não é inútil. Quando vivida com oração, fé e perseverança, a paciência transforma vidas e famílias. Mais do que uma mãe preocupada com a conversão do seu filho, Mônica é modelo de fé firme, esperança e amor perseverante. Ela nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, nunca devemos deixar de confiar no tempo de Deus. A paciência que gera frutos é aquela que persevera, que ora, que espera com coragem e que acredita que a graça de Deus pode mudar o impossível. Tem uma música que foi a primeira música que eu cantei 14 anos atrás no programa Escolhas da Vida, que é o programa que eu tenho às 11 horas da manhã, todos os dias aqui, de segunda a sexta, né? Talvez você conheça. Às 11 horas da manhã e às 4h15 da tarde. 14 anos atrás, eu iniciei esse programa. Hoje ele é bem conhecido, muita gente participa, muita gente assiste. Mas eu me lembro que logo nos primeiros dias, essa música marcou, porque foi a primeira que eu peguei o violãozinho e cantei. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É forte isso, né? Bonito, né? Ou você vai ficar de braços cruzados olhando a vida passar, ou fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Dalcides, venho pedir orações por mim, pois terei uma entrevista de emprego. Preciso muito dessa oportunidade, mas acima de tudo, confio nos planos de Deus para a minha vida. Que Ele me guie nesse momento e me conceda sabedoria e tranquilidade. Peço também pela minha família, para que tenhamos força, fé e esperança em cada passo do nosso caminho. Que seja feita a vontade do Senhor. Catiane Cristina. Catiane, claro que eu vou rezar. Eu vou colocar você nas minhas orações e eu quero
que você saiba que quando você for para essa entrevista, você vai para essa entrevista pensando assim: tem um Brasil que rezou por mim. Porque quando eu trago uma intenção, um pedido aqui, eu não rezo sozinho. Eu rezo com uma multidão. Então eu quero que você saiba que nesse momento você não está sozinho. Falando em não estar sozinho, minha gente, tem aí o telefone, porque ao longo do meu programa, você vê que vai aparecendo, por exemplo, um telefone, o 0800 545 5900. Você vê que vai aparecendo o WhatsApp, 11 97061 0457. São aqueles que estão mais atentos ao programa, que gostam mais do programa, que entram em contato com a gente, que mandam as mensagens para a gente, que se tornam benfeitores dessa obra. E eu fico muito feliz quando me dizem assim: Dalcides, chegaram novos benfeitores. Cícero tem uma lista, não sei nem se ele tem aí a lista para colocar na tela agora, mas eu fico tão feliz quando eu vou lendo os nomes. Eu não conheço as pessoas, mas eu sei que são essas pessoas que possibilitam que esse programa continue nas madrugadas. Gente, como é possível levar um programa na madrugada sem nenhum patrocinador, porque os patrocinadores estão durante o dia, mas na madrugada, quem permite que esse programa exista? Olha aí, ó, Dalva Helena, tá aí a Feliciana, tá aí a Francisca. São essas pessoas que com o seu pouquinho vão nos ajudando a manter esse projeto vivo. Gente, eu não quero nada da sua doação. Eu não tenho direito a nada da sua doação. Nada. Eu só quero uma coisa: que você me ajude a manter esse programa. Porque nós temos muitos profissionais que trabalham para que esse programa chegue até a sua casa. Nós temos o aluguel, por exemplo, de um satélite nesse momento. E esse satélite está jogando essa imagem para todo o Brasil. Minha gente, é um trabalho gigantesco. E é uma dificuldade muito grande mês a mês. Só que nesse mês de janeiro, nós estamos com uma dificuldade a mais. Porque se teve a greve dos Correios, os boletos não chegaram à casa das pessoas, tem boleto atrasado. E a gente está percebendo que a gente está muito atrasado também naqueles que são os nossos compromissos. E a gente tem que ser muito fiel às datas. Estendo a minha mão, você sabe que pode contar comigo. Mas hoje eu peço, eu preciso de você. A sua doação hoje é fundamental para que esse projeto continue. Tem os nomes das pessoas, mas tem também a possibilidade de você ter o seu nome aqui. Agora, se você ligar para 0800 545 5900, se você nesse momento mandar um WhatsApp dizendo: gente, o Dalcides está falando, estou sentindo verdade na palavra dele, 11 97061 0457. Se você quiser fazer uma doação, aqui está a chave Pix também. E a chave Pix é o mesmo número do WhatsApp. Basta você agora fazer sua doação. Gente, eu gostaria de fazer o programa nas madrugadas sem ter que tocar nesse assunto. Porque tem gente que depois me critica, fala assim: ele está pedindo a contribuição, isso, aquilo. É que eu não tenho como fazer. Ou eu peço, ou esse programa, ele não tem, vida pela frente. Por que eu digo isso? Porque existe um custo. Tudo o que nós fazemos tem tecnologia, tem profissionais, tem equipamentos. E sem nenhum patrocinador, eu não vou poder dar continuidade. Não tem, por exemplo, um super banco que patrocina. Se tivesse um super banco patrocinando, eu estaria tranquilo. Eu até diria assim: gente, não precisa contribuir não, está tudo certo. Se tivesse uma rede de supermercados gigantesca, falar assim: o que vocês estão precisando? Nós queremos assumir. Nossa, seria uma festa aqui. Mas a gente não tem. A gente tem o pouquinho de um,
pouquinho do outro, aquela esmolinha que é a esmolinha da viúva que Jesus tanto valorizou. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por vocês fazerem parte da nossa família, do nosso projeto, juntos. E quando eu dou esse abraço, é um abraço de gratidão, sabe? A todos que nos ajudam, todos aqueles que agora estão ligando. Muito obrigado, de coração. Obrigado. No caminho da fé, o Espírito Santo transforma, educa e faz florescer frutos que revelam a presença de Deus em nossa alma. Entre eles, 2 se complementam de forma profunda: o temor a Deus e a ciência. O temor de Deus não é medo, mas reverência. É conhecer a grandeza do Senhor e nosso lugar diante dele. Esse dom nos impede de tratar as coisas sagradas com indiferença e nos inspira a viver em estado de graça, com respeito pelo sagrado. Arrependimento sincero e fidelidade aos mandamentos. Já o dom da ciência nos permite ler o mundo com os olhos da fé. Não se trata apenas de saber, mas de compreender espiritualmente a realidade. A ciência espiritual nos ajuda a distinguir o que nos aproxima de Deus do que nos afasta dele e passamos a entender que tudo que existe tem uma finalidade e que todas as criaturas falam do Criador. Unidos, esses 2 dons produzem frutos de uma vida sólida em Deus, um coração humilde, um olhar puro, uma consciência reta e uma fé que se manifesta nas escolhas do dia a dia. Um detalhe importante, hein? Temor a Deus não é ter medo de Deus. Então aqui um momento de formação, um momento para você aprender uma coisinha nova nessa nossa madrugada. Amor profundo, isso é o temor a Deus. É um amor profundo, um reconhecimento da grandeza de Deus, da nossa pequenez. É isso que significa. Então ninguém precisa ficar com medo, porque Jesus já disse a misericórdia do coração de Deus. Misericórdia, Ele veio para anunciar a misericórdia. Então não tem sentido. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque tem gente que até anuncia a palavra de Deus, mas sempre ameaçando, né? Parece que assim, só sabe falar de pecado, só sabe falar de diabo, só sabe falar de condenação. Calma. Tem muita gente que quer convencer as pessoas na base do medo. E isso não é um método de Jesus. Você já percebeu que todo mundo tinha jeito? Para Jesus, todo mundo tinha jeito. Ele, diante daquela mulher, pega em adultério: vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou, não peques mais. Diante daquela mulher que derramou perfume nos pés dele: vai em paz, minha filha. Gente, eu acho tão bonito isso. Sempre tem um jeito. Para Jesus, sempre tem um jeito. Ele nunca se encontrou com alguém e disse para esse alguém: a sua situação é muito complicada, não vai dar não. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui e estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo,
homem como nós, tu morreste por amor, vivo está em nós, unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nessa vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de 1000 caminhos nos conduzes a uma fé, e por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás, nos levarás. Clara adorava passar as tardes no jardim de sua avó, um lugar cheio de flores coloridas, cada uma com um significado especial. Um dia, quando observava a avó preparar a terra, ela perguntou: "Vó, por que algumas flores demoram tanto para crescer?" A avó sorriu e respondeu: "Porque, minha querida, cada flor é como uma escolha na vida. Para que o jardim floresça bonito, é preciso plantar as sementes certas e cuidar delas com paciência e atenção." Animada, Clara começou a plantar diferentes flores. No começo, ela queria que todas crescessem rápido e perfeitas, mas logo percebeu que não era tão simples. Algumas sementes demoravam, outras pareciam não crescer. Ela ficou impaciente, regava pouco, arrancava folhas que achava feias e até pensou em desistir. A avó percebeu e explicou com calma: "Clara, na vida e no jardim não podemos apressar o tempo. Cada coisa tem seu momento para florescer. O segredo é cuidar com amor, paciência e perseverança, mesmo quando os resultados não aparecem logo." Clara entendeu que cada flor precisava de cuidados diferentes e que a paciência era essencial. Ela começou a regar o jardim todos os dias, a cuidar das plantas com carinho e a esperar o tempo delas. Com o tempo, o jardim ficou cheio de flores lindas e variadas, todas crescendo no seu ritmo, formando um cenário harmonioso e cheio de vida. Mais importante que a rapidez, Clara aprendeu que o cuidado constante, a paciência e o amor transformam qualquer sonho em realidade. Assim como o jardim, a vida precisa de escolhas conscientes e dedicação para florescer plenamente. Tem dias que a gente acorda, né? A gente fala assim: "Ai, meu Deus, como é que vai ser o meu dia?" Tem dia que a gente acorda, tá sem vontade. Tem dia que a gente acorda, tá sem forças. Mas tem dia que a gente acorda animado também, né? Porque a vida, ela não é uma linha contínua. A vida, como dizia minha avó, tem altos e baixos. Eu não sei as coisas que você está vivendo nessa madrugada, quase 1h da manhã.
Mas eu sei que você pode nesse momento pedir uma graça e que Deus ouve a sua graça. Deus ouve as suas palavras. E nesse momento você se une nessa oração da noite para acalmar o coração e reencontrar forças. Vamos rezar juntos? Vamos lá. O Senhor firmou uma aliança comigo e com você. Por isso que eu guardarei eternamente a graça recebida. Gente, eu estou falando do Salmo 88. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, diz o Senhor. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração. O Deus fiel, o Deus de Davi, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, é o Deus de Jesus. Porque o Senhor é Deus. E Ele é aquele que permanece sempre. Eu creio e tomo posse dessa palavra. Por isso que eu nada temerei. Porque o Senhor está comigo. Posso passar pelo vale escuro? Nada temerei. O Senhor está comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Se você pode, descansa um pouco. E aproveite bem o seu dia. Eu vou estar aqui pela Rede Vida, 11 horas da manhã, 4h15 da tarde, esperando você. Tchau. As alturas, mas no altar retorna